Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. É com um prazer inenarrável que a gente está de volta. Aproveito para desta vez agradecer em primeira parte ao Estácio pelo apoio que nos dá e novamente nos recebe para mais uma temporada e nessa coisa maravilhosa que é poder falar com mulheres. Então, minha colega, puxa a tua cadeira que novamente nós estamos aqui cheias de conversa. Eu sou Helena Travassos, uma mulher negra albina. Hoje mudei o óculos, crianças. Agora ele tem umas oncinhas aqui por cima, um pouquinho bege. Um black power loiro, aquele de abusar a galera. Estou vestindo uma camisa assim num tom de laranja bem clarinho. E hoje recebo aqui com imensa gratidão Susan Lucena, esta bela moça aqui diante de nós. Apresente-se pra gente, querida. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Susan Lucena, estou aqui com os meus cabelos negros, soltos, na altura do ombro, um blazer preto, um vestido de tonalidade marrom e preto. E estou atualmente como diretora da Casa da Mulher Brasileira, interventora da Federação Maranhense de Futebol e vice-presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão. Menina, eu vou aqui resumir teu currículo do meu jeitinho, porque quando eu li, tinha 500 linhas. Gente, eu digo, meu Deus, como é que eu vou falar com dessa moça? Mas ela consegue ser advogada, filósofa, não é mesmo? Não posso me perder. Ela é especialista em direito previdenciário, penitenciário, e o que mais me chamou a atenção, que na tua atuação, tu tens uma preocupação numa formação também muito sociológica, porque o teu trabalho, que é um trabalho de cuidado, em geral, a gente não vê essa preocupação. Então, tu vens do direito, não é? Olha só, tu tem filosofia, que é uma coisa fantástica, essa coisa da gente pensar a coisa por trás da coisa. E o artista é muito isso, né? A gente nunca olha a coisa como ela de fato é. A gente sempre quer ver as superficialidades. E eu acho fantástico que tu com o direito, que é algo tão criterioso e tão formatado, tu tem filosofia, que eu acredito te tira desse lugar, não é? Te dá toda uma amplitude. E com tantas especialidades, e uma que eu fiquei muito sensibilizada, a diretora da Casa da Mulher também é especialista em direito da família, não é? Então me conta como são esses teus interesses tão diversos. E ainda tem mais diversidade ainda. Eu estudei jornalismo na UFMA, né? Não cheguei a formar, porque na época eu já trabalhava. Na verdade, eu comecei na filosofia, e lá na filosofia que a gente vai aprendendo a pensar, né? É algo assim que tira a gente da nossa caixinha, para a gente ver outras realidades, fazer algumas análises, compreender toda a questão de construção do conhecimento. E da filosofia eu fui para o direito e depois para o jornalismo, fiz rádio e TV também. Então, minha vontade era de fazer 5 cursos de graduação. Eu ainda queria fazer psicologia e queria fazer também educação artística na época, porque o teatro era por dentro da educação artística, né? Que hoje já tem um curso próprio, mas na minha época não era. E um apego muito grande com letras, né? Então eu queria, né, assim, falar outras línguas. Então eu estudei inglês, espanhol, alemão, né? O inglês eu mando bem, o espanhol eu mando mais ou menos e o alemão muito pouco, mas assim, esse interesse da diversidade das culturas mesmo, de conhecer a vivência das pessoas, né? Então, eu sempre falo assim, tudo está interligado, tudo tem, em algum momento tem uma conexão. Às vezes o pessoal pergunta assim, Susan, mas Casa da Mulher Brasileira, o que tem a ver com presídio? Eu falei assim, a gente prende e a gente vai educar eles lá também, ressocializar para que eles retornem tranquilo para a sociedade, né? E aí, a questão da família é porque, na verdade, o que a gente quer é que as famílias sejam sólidas, que as famílias sejam saudáveis, que sejam lares sem violência, né? Então, é imprescindível que isso aconteça, mas não acontecendo, é lá que a gente vê a questão dos divórcios, das prestações de alimentos, todas essas questões que precisam ser analisadas e revistas, né? E aí vem para outra questão do futebol, né? Muita gente questionou, Susan, por que uma mulher no futebol?
E de todos os presidentes, a única que jogou futebol fui eu, né? Eu também era jogadora amadora de futebol. Eu queria te perguntar uma coisa, em que encarnação que tu dormiu? Hein? Porque nessa não, nessa eu tenho certeza que tu não passou 1 hora dormindo. Mas eu acho isso fantástico, isso que tu traz pra gente, dessa possibilidade, que também já foi discutido em outros momentos aqui, de o quanto são importantes as oportunidades e a gente tomar segurança e posse dessas oportunidades. Vai nos construindo cada dia mais. Essa aqui é uma grande verdade. E aí eu queria te perguntar uma coisa porque tu já falou sobre tudo, eu já quero perguntar também tudo de uma vez só. Eu não vou negar isso às pessoas. Mas quando é que esse exercício profissional de cuidar do próximo se tornou teu propósito? Porque tanta abnegação já passou muitos anos de tu fazer porque tu saiu para ganhar esse salário, não é verdade? Até uma coisa bem interessante, né? Eu tinha outras oportunidades de trabalhar em outros espaços, inclusive espaços com uma remuneração muito maior mesmo, né? E eu optei no direito das mulheres. Por quê? Porque eu gosto disso, dessa proximidade, eu gosto de sentir que a gente está conseguindo fazer diferença na vida das pessoas, de que a gente está conseguindo exercer a mudança, né, essa possibilidade de mudança que é tão necessária, e é uma política importantíssima, imprescindível e que vem ganhando forças, né? Eu tô há 10 anos, né, caminhando 11 anos na gestão pública, na verdade esse ano faz 11 anos na gestão pública voltada exclusivamente para a questão do direito de mulheres, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, bem antes ainda na universidade, eu já me deparava com a temática e já gerava certa inquietude, né? Eu era do movimento estudantil e praticamente não se tinha mulheres. Sim. Os nossos cargos eram só os cargos inferiores, a gente não tinha os cargos de destaque, a gente não tinha os espaços, né? E aí algumas coisas foram chamando a atenção, até aquele processo que a gente chama de masculinização. A gente convive tanto nos ambientes masculinos que um dia eu escutei de uns amigos: ai, Suzy, é tão tranquilo a gente conversar contigo, é como se a gente estivesse falando com um homem. E ali eu caí uma ficha do tipo, será que eu estou perdendo a minha identidade? Né? Então ali foi uma forma de dizer assim, não, eu também posso ser ouvida sendo uma mulher, da forma que eu quiser ser, né? Então é uma opção minha, mas que a gente vai entrando em locais estritamente masculinos. Acho que todos os locais hoje, fora da pauta de mulheres, são locais que foram ocupados praticamente exclusivamente por homens, né? Eu lembro a primeira vez que eu fazia inspeção no presídio, o interno virou assim, você está fazendo o quê aqui? Né? Então, essa questão de sempre questionar a nossa capacidade, de como se a todo momento nós fôssemos só auxiliar, nós não estivéssemos no papel principal. Então, esse tratamento a gente sente muito, né? Como se a gente, assessora de alguém. Uma vez eu fui convidada para dar uma entrevista, e o cara falou assim, você é assessora do deputado, tá ali, sente ali. Aí eu disse, não, vim aqui para uma entrevista. Aí daqui a pouco, lá pro final ele entendeu que eu ia ser entrevistada. Ele, meu Deus, você vai ser entrevistada. Nossa. Então, assim, tem muito disso em todas as situações. A gente sempre vai ter a nossa capacidade questionada pelo simples fato de sermos mulheres. E tu me traz uma coisa que também a gente coloca desde o princípio aqui. Por que a gente tem um projeto que fala de mulheres somente? Porque você já vem com esse assunto que só vai falar de mulher. E é preciso, todo mundo já não sabe. E não é assim que sempre foi. E por que tu vai falar só sobre mulheres e com mulheres? Mas é exatamente isso, porque essa naturalidade de que só o homem tem palavra, até o próprio homem, que toda vez que a gente está conversando, ele diz assim, não, peraí, é porque é assim, assim e assim. Não. Então, essa nossa palavra, essa nossa fala, tem sim que ser fortalecida. E ela não é de maneira alguma um mimimi. Quantas vezes a gente disser a outra, e quantas vezes a gente ouvir de outra, a gente inspirar outra, nós estamos, de fato, no exercício. E eu vou agora resgatar a pergunta do final. Esse nosso posicionamento, né, quando a gente, menina, sai para esse lugar de primeira visão, né, quando a gente vai para esse protagonismo, e a gente está sempre encarando esse, tem que estar sempre sendo testada, tem que estar sempre provando, você tem que estar sempre sendo melhor. E outra, tu faz teu papel,
e você continua preocupada em ser você e manter a tua identidade. Então, aquela senhora que está lá na casa dela, que precisa falar alto, a gente não pode gargalhar, porque tudo é moldado, não é verdade? Tudo está ali trabalhado pra gente. Então, como é que tu me coloca para essa senhora que está lá escutando a gente? Quando é que você abre esse plexo solar que tu vai pra frente e diz, sou eu que falo sim, a palavra é minha sim. Ela vai fazer isso de que modo? Pronto. Primeiro a gente precisa compreender que a gente vive numa sociedade em que é muito difícil ser mulher nessa sociedade, né? Então a gente vai ser constantemente testada e a psicologia já vem estudando inúmeras questões, até o que tu falaste, ele quer nos ensinar a fazer o que às vezes nós somos a especialista na área, né? Então é o que a gente chama do mansplaining, é o homem tentando nos explicar como se nós não tivéssemos a capacidade de compreensão. E isso não vem do nada, né? O nosso Código Civil, durante muito tempo, nós éramos relativamente capazes. Nós precisávamos que ou os nossos pais ou os nossos maridos autorizassem e assinassem por nós, né? Então isso vem de toda uma questão que fizeram inclusive estudos para dizer que o nosso cérebro, ele funcionava muito pior do que o do homem. E eu quero deixar aqui claro para todo mundo que quando tu tá fazendo essa colocação, não é de 300 mil anos antes de Cristo. Nós estamos falando do século passado. Há dias atrás era essa a realidade. Há 60 anos atrás, né? Então, a gente está falando de época que as nossas mães vivenciaram, que as nossas avós vivenciaram, né? Então, a gente precisa compreender que essas questões acontecem. E o maninterrupting, que é a interrupção da fala da mulher pelo homem. Quando eu ouvi falar, alguns anos atrás, pela primeira vez, há uns 17 anos atrás, acredito, estava numa reunião e aí de repente os homens falavam e aí eu fui para tentar falar e na minha fala eu fui interrompida várias vezes e ali eu entendi que eu estava vivenciando isso, né? E aí eu falei assim, não, isso aqui tá errado, né? Como que a gente vai reverter essa situação? Como é que a gente vai mudar o foco disso aqui? E aí a gente foi até mostrando para eles, porque é tão natural que a mulher não percebe e o homem também não percebe. Verdade. É uma prática que ela vai sendo reproduzida, né? Por isso que a gente precisa colocar o dedo na ferida. E aí vem outras questões, né? Da gente ter o chamado complexo da impostora, a gente acha que a gente não é tão boa, que a gente não conhece tanto, que a gente não sabe tanto. E aí tu senta do lado de uma pessoa, tu diz assim, nossa, a pessoa tá dizendo que é referência na área, não sabe 20% do que eu sei. Mas assim, a gente sempre acha que o que a gente sabe é, ok, tá tranquilo, tá tudo bem. Não, é porque eu gosto. Eu aprendi com uma amiga, né? Ela foi me elogiar e eu falei assim, não, que nada, isso aí é natural, isso aí todo mundo... Ela falou assim, não, para com isso, você é muito boa nisso mesmo, você conhece muito mesmo, você... E aí, eu comecei, até uma vez conversando com Flávia Bittencourt, e aí a gente tava falando sobre isso, aí eu disse, cara... E aí eu fui fazendo, assim, muito dessas análises, né? Então, essas questões, elas são um alerta pra gente compreender. E a outra questão, a rivalidade feminina. Isso. Porque, gente, historicamente, colocaram pra gente brigar uma com as outras. Pra gente não chegar em consenso, pra gente disputar espaço só entre a gente. Por quê? Porque tinha os espaços dos homens e os espaços das mulheres. Exatamente. Agora a gente sai de um contexto que a gente está num espaço global e que os espaços são para qualquer ser humano. E a gente precisa estar lá para mostrar o nosso valor, porque a representatividade importa, né? De ver Coronel Augusta, agora secretária de segurança. Eu falei para ela, Coronel, eu tô tão feliz como se fosse eu, porque eu me sinto muito representada pela senhora, pelo seu trabalho, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que muito em breve começarão as perseguições, o apontar dos dedos, os questionamentos porque se trata de uma mulher. E é um momento que a gente precisa estar forte para a gente se levantar juntas, uma em defesa da outra. Exatamente porque eu quero ratificar essa questão, que essa competição não é algo natural, como a gente ter cílios, eu no meu caso, loiros, você tem cílios pretos. A competição, ela não nasce com a gente, ela não é nossa pele, ela é mais um poder de controle, ela é mais uma maneira que nos mantém, porque uma vez separadas, a gente não tem força de fato, porque sempre que vier alguém indicar uma dúvida, e daqui eu trago, a gente
falando sobre violência, quando a gente fala do assédio, que a gente tem que aceitar a fala da mulher. Porque se for alguém que eu gosto e que eu admiro, eu sempre vou achar que a mulher não está falando a verdade. Porque eu vou estar sempre naquela proteção daquela pessoa. Então, mas por que isso acontece? Porque eu ainda não compreendi que eu e Maria Joana somos iguais. E que quando eu vejo o seu João, coitadinho que está sendo acionado porque assediou Maria Joana, é porque eu estou protegendo ele e aprendi assim, não é? Então, vamos separá-las. Porque quem tem o cílio preto é mais bonito que quem tem o cílio loiro. Então eu já vou ficar para cá e a gente vai se dividindo. Mas essa construção de conhecimento é muito importante para que a gente realmente se una. E uma coisa que tu coloca aqui, já deixa compromisso para vocês, essas pequenas. Quando alguém falar da nossa coronel, a gente, epa, peraí, entendeu? Que não vai ser bem assim. Mas é verdade que, claro, todos os cenários também têm mudado, né? Todos os cenários, eles ainda continuam calcificados, mas eles já florescem, já também não são tanto, já não é um terreno tão árido como tu chegaste em 10 anos atrás. Porque se fosse o mesmo terreno, hoje nós não estaríamos falando aqui, tu não teria sido sustentada na tua função por tanto tempo, não é verdade? Porque de imediato alguém teria tomado posse desse lugar. E vem um contexto que é bem interessante, que a gente precisa pontuar, a questão dos estereótipos, né? É sempre de que a mulher tem que ser assim, de que ela tem que agir assim, de que a mulher que é impositiva, ela está ali, não é dela, mal amada. Pronto. Todas essas questões, como se a gente tivesse... E aí vem aqueles apontamentos. Mulher fala demais. Então, tudo que é muito vinculado ao da mulher não presta. Tudo que é muito vinculado a um estereótipo de homem, então é de superioridade. E a imposição do cuidado que querem que a gente exerça, né, constantemente essa questão de sempre pensar em todo mundo e não pensar na gente. Chegamos nele no cuidado. Porque a gente falou daquela coisa da mulher mal amada, né? Então, porque eu tenho que ser sempre boazinha, perfeitinha, princesinha. Eu acho que no mundo, só quem não nasceu princesa fui eu, o resto todo mundo. Mas tudo bem, eu sobrevivo, adoro as bruxas. Mas deixa eu te contar. Quando a gente fala do cuidado e desse formato de mulher ideal, essa mulher que nasceu para crescer e procriar, para viver a sua família maravilhosa. Então, a gente adolescente, a gente jovem se sente na obrigação de ir para um relacionamento e a gente chega ali cheia de amor, chega de boa vontade e se depara com infinidades de questões que a gente não buscou, que a gente não queria, que não era o lugar da gente, que não disseram pra gente que existia. Não é verdade? E a gente chega nesse ponto que é a questão da violência contra a mulher, que tu tá ativa nessa posição na direção da Casa da Mulher. Então, antes da gente falar de ti de fato, que eu gosto que a gente tenha que bater nisso sempre, porque é importante a gente saber quais são os tipos de violência. Diz pra gente quais são esses tipos de violência. Pronto, tem as violências previstas na Lei Maria da Penha, né? A moral, sexual, psicológica, patrimonial e a física, que durante muito tempo ficou muito na cabeça das pessoas. Aquela história, ele faz isso, mas ele nunca te bateu. Sim. Do tipo, se ele não te bate, suporta ele te minimizar, inferiorizar, xingar, prender, quebrar teus objetos, né? Praticar todas as outras violências, obrigar a manter relação sexual, que é um estupro marital, né? Então, tudo isso a mulher foi suportando em nome da manutenção do casamento, da família, né? E aí, com uma carga muito pesada, dizendo porque primeiro que diz assim, a mulher sábia edifica o lar, né? Então a mulher sábia vai ter que apanhar a vida toda para o lar ficar edificado, ou a mulher sábia vai compreender que aquilo ali não se pode chamar de lar, porque um lar em que tem violência presente, onde a paz não reina, não pode ser chamado de lar.
né? Então a gente precisa mudar essas visões, esses posicionamentos, porque a gente foi fazendo naturalizações. Sim. Eu falo da naturalização do seu Lunga, né? Quem é o seu Lunga? Aquele cara que ele é super narcisista, que ele xinga, ele esculhamba, e aí a mulher ainda diz assim, não, é o jeito dele, ele é assim mesmo, não te importa não, colega. E aí chega o amigo dele, ele, ai, fulano, muda da água pro vinho, né? Então, se ele seria daquele jeito, se ele fosse daquele jeito com todo mundo. Mas se ele setoriza com quem ele é daquele jeito, e normalmente são mulheres, não é o jeito dele. Aquilo ali é um padrão de um red pill, né? Uma pessoa que quer impor a sua superioridade como se fosse superior, né? Porque no final das contas, a violência contra a mulher é isso. É uma demonstração, uma relação em que um quer demonstrar que é superior e utiliza a força nesse sentido, para demonstrar que é ele que manda, que é do jeito dele, que é como ele quer. Que se não for assim, ele vai utilizar todos os meios que ele possui para mudar essa realidade. Né? Então a gente precisa fazer essa mudança, né? E aí fazer até o paralelo das bruxas. Esses dias eu estava falando com uma amiga, ela nasceu no Dia das Bruxas, né? Ela disse, eu disse, que ótimo! Porque a bruxa, ela representa o quê? As mulheres fora da sua época, fora da caixinha, né? Sim. Que ela não aceitava aquilo ali, ela se posicionava. Então, são as mulheres que lutaram para que nós pudéssemos alcançar os direitos que temos hoje. São as mulheres que foram mortas na Santa Inquisição, as mulheres que foram queimadas. Por quê? Porque elas se levantavam contra as injustiças que sofriam. Sim. Então, a gente tem um longo caminho, a gente está acho que talvez os acúmulos levaram a gente conseguir tirar de debaixo do tapete as violências, os feminicídios que sempre aconteceram, que ninguém viam, tirar da invisibilidade mesmo, colocar o dedo na ferida, dizer acontece, tá aqui, de fazer com que a mulher não sinta vergonha de dizer que foi vítima de violência, porque a vergonha é um dos principais fatores de não denúncia. Sim. O outro é o medo. Então, se a gente diz assim, mulher, tu pode até estar com medo, mas a gente tem bem que os mecanismos para que você consiga estar protegida. Você tem aqui uma medida protetiva de urgência, você tem aqui, você pode pedir inclusive em casa, você tem aqui um aplicativo Salve Maria Maranhão, que pode acionar a polícia por georreferenciamento. Você tem aqui um dispositivo que é vinculado à tornozeleira eletrônica para você saber que ele está distante de você. Você tem aqui, se não tiver para onde ir, o alojamento da Casa da Mulher Brasileira enquanto a sua medida protetiva de urgência sai. Se você precisar ficar por mais tempo, você tem aqui a Casa Abrigo Tribunal de Justiça. Se você resolver que quer ficar na casa, é você que tem o direito de ficar na casa, mesmo que a casa seja exclusivamente dele, lá na frente vai de volta para ele. Você tem o direito de, não, mas eu quero paz, deixa ele ficar lá na casa, mas eu não tenho renda, vai complicar. Você tem direito a um aluguel Maria da Penha, que é R$600 por mês, por até 1 ano. Então você hoje tem uma gama de serviços com o objetivo de afastar a mulher da violência, de fazer com que a gente consiga viver em paz. E aí, a gente precisa olhar um pouco para trás. O que acontecia com as mulheres vítimas de violência para sobreviver? Fugiam. E ainda dava macho para ela, fugiu com outro macho, abandonou todo mundo. A mulher fugia para sobreviver e perdia todos os seus direitos, direito aos filhos, aos bens, porque configurava o chamado abandono de lar, que hoje não configura na violência doméstica. Então, tudo isso são avanços. Foi se identificando as questões, né? Porque a mulher vítima de violência chegasse na delegacia e mandava voltar. Não, minha senhora, vai se resolver com seu marido. Hoje não. Qualquer pessoa pode denunciar, a mulher nem precisa querer denunciar. Então, esse avanço, essa construção foi importantíssima. E surgiu da luta de uma mulher clamando por justiça, Maria da Penha, que ficou 20 anos clamando por justiça. Então, essa lei, ela é um marco da nossa luta, da nossa participação enquanto mulheres, da gente chegar e dizer que a gente não aceita mais esse local de submissão, de sermos subjugadas, de sermos violadas constantemente em todos os sentidos, nos espaços públicos e privados. E tu traz pra gente o que é muito importante, porque tu sempre antecipando minhas perguntas, né? Tu já vai me respondendo. Que era essa coisa que eu ia te perguntar, o que mobiliza mais uma mulher para não denunciar? Mas eu tenho clareza de que ter vergonha,
não leva alguém à denúncia, que dependência financeira não leva ninguém à denúncia, que inclusive este sonho de que amanhã ele vai mudar não leva a mulher à denúncia, não é? E que a gente é tão acostumado a sofrer que tudo bem que ele me humilhou hoje, tudo bem que ele pegou meu cartão hoje, tudo bem, mas amanhã ele não vai fazer mais, não é? Triste da minha vizinha que foi morta, porque essa sim. Então a gente unia esse entendimento de violência a esse físico, a essa agressão que se vê sangrar, é muito da nossa cultura, que a agressão está ali. Então, mas eu entender que eu tenho essa capacidade e tantas oportunidades como as que tu citou aqui, para que a gente busque um resultado para isso, é muito importante. Inclusive, também te trago um questionamento, que aqui a gente não está dizendo que ninguém tem que se separar de ninguém, que o correto são destruir, só estarem separados resolvem coisas. Também existem oportunidades para tentar organizar essas famílias. E que no nosso projeto de violência hoje é falar contigo como a violência se dá. Nosso próximo episódio vai conversar de onde ela vem, porque é exatamente aqui, essa cultura do machismo, esse menino que cresce e sabe que ele tem esse poder de machucar a mulher, não é? Seja sua irmã, seja sua filha, seja sua esposa. Então, essa coisa de reeducar uma sociedade e mesmo essas ações diretas nessas famílias que estão passando por isso, elas são muito importantes, porque a gente não pode ficar nesse pensamento que violência é só o que violento é o que sangra e só se resolve quando se separa, porque eu também não estou dizendo para a Joaninha que ela tem que largar seu José, não é isso. Acredito que seja o processo. Aí eu te pergunto uma questão. Então, eu já sei que eu tenho muitas oportunidades, né, para eu reagir a isso, para vir, mas como se dá esse acompanhamento? Eu pergunto. Então, se eu estou numa situação de violência, eu ligo para onde? Quem pode me atender, não é? Dentro dessa expectativa, e aí hoje em dia, eu tenho essa dúvida. Quando eu fui lá e acionei meu marido, eu posso voltar e retirar a queixa? Pronto. As razões da não denúncia. Tu falaste muito bem, né? De fato, ela quer que ele mude. A mulher não quer acabar aquele relacionamento em regra, né? Muitas das mulheres. Tanto é que a mulher demora 7 anos para conseguir denunciar. Eu lembro que antigamente a mulher ia com o homem na delegacia só para darem um conselho para ele que ele precisava mudar. Como se fosse, assim, um local de aconselhamento, Sim. né? E aí, o que a gente consegue perceber? Essa mulher tem uma dependência emocional fortíssima. Então, ela não consegue se desvincular. Ela quer muito ajudar ele, porque na cabeça dela, ele é uma pessoa boa. E ela precisa ajudar ele a sair disso. Aí vem, se eu denunciar, minha sogra tem problema do coração. Tem meus filhos. Tem mulher que sustenta o homem, que a mulher diz assim, rapaz, sai disso, tu nem depende dele, tá vivendo isso. A dependência emocional, às vezes, é pior do que a dependência financeira. Embora a dependência financeira também prenda as mulheres em relacionamento, né? Então, essas questões interferem diretamente nos fatores de não denúncia. E aí, leva a quê? Hoje, qualquer pessoa pode denunciar. Minha vizinha tá gritando. Eu vou ligar pro 190 anonimamente, vou fazer a denúncia. Suzy, eu tô querendo mais informações, quero, né, saber o que fazer. Você pode ligar pro 180, pegar todas as informações, todos os serviços, o que tem, o que pode ser feito. A gente tem a Jussara, que é a atendente virtual 24 horas na Casa da Mulher Brasileira, por WhatsApp, através de 989-9100-6166, né? A gente tem a Casa da Mulher Brasileira funcionando 24 horas, que a mulher chega lá, passa pelo atendimento psicológico, passa pelo encaminhamento para a delegacia, aí ela chega lá, vai depender do tipo de violência. Se for violência física, é obrigatória a representação criminal. Então vai virar processo, né? Ele vai responder criminalmente. Nas outras, a mulher precisa querer. E aí, nesse querer, ela vai dizer se ela vai querer representar criminalmente ou não. E tem prazo de 6 meses para caso naquele momento ela não queira, ela ainda consiga retornar lá e dizer que quer representar criminalmente. Pronto, primeira questão. Aí a mulher chega lá, antigamente, quando a lei foi criada, a mulher ia lá, no dia seguinte ela voltava. Por quê?
viravam para ela e diziam, olha o que tu fez, teu marido tá preso por tua causa, é pai dos teus filhos, tu acabou com a tua família, tu não pensou... Aí a mulher diz, o que é que eu fiz? Começa a se sentir culpada de ter sido vítima, Sim. né? Que é a chamada culpabilização da vítima, que é normalíssimo, né? Porque aí a mulher fica assim, o que é que eu fiz? Aí se sente impotente, vulnerável, aí vem aquela história, é uma pessoa boa, então tudo isso, né? E aí, antigamente podia tirar, hoje não pode mais, né? Mas o que hoje ainda pode tirar? Medida protetiva de urgência. A mulher pode pedir a medida protetiva e pode desistir da medida protetiva. Mas hoje o que a gente faz? A gente faz, a Defensoria Pública da Casa da Mulher Brasileira faz reuniões com essas mulheres para que elas compreendam, né, e sejam influenciadas a não desistirem da medida. Então, a medida protetiva de urgência funciona, é hoje o nosso principal mecanismo. E claro que a gente vem de uma ideação de que ela não funciona, porque antes ela não funcionava. Sim. Aí ela se transformou em crime em 2018, e lá vem dizendo, inclusive, que nem pode pagar fiança na delegacia, ou seja, quem pratica hoje o descumprimento da medida protetiva de urgência vai preso. Então, isso é muito forte. Sim. E tem mulher que às vezes quer desistir porque o cara foi preso e ela diz assim, eu vou desistir, ele vai ser solto. Não. Ele vai continuar preso porque ele cometeu um crime. Anteontem, fui à noite na Casa da Mulher Brasileira e encontrei uma mulher nessa circunstância. Eu fui explicar pra ele, olha, venha, você precisa ir na defensoria, mas eu quero logo lhe dizer que o fato da senhora desistir não vai soltar ele. Sim. Né? Então, tem toda essa situação que faz com que a mulher fique assim, não quero prejudicar ele. Tem homem que diz assim, você pediu medida protetiva contra mim, você sujou meu nome. Não. Só se ele descumprir a medida. Sim. A medida por si só não é uma condenação, não é uma sentença. A medida, o nome fala, é uma medida para proteger urgentemente aquela mulher naquele momento, né? E aí, Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz anualmente uma pesquisa do mapa da violência e diz o seguinte, em 2024, que ainda não saiu os dados de 2025, né? Somente 3 mulheres que tiveram acesso à medida protetiva no estado do Maranhão foram vítimas de feminicídio. Quem são essas mulheres? As que desistiram da medida e voltaram com os homens, né? E aí, no contingente de quê? De 25 mil mulheres que pediram medida protetiva no estado do Maranhão. Isso é sensacional. E me traz aqui uma reflexão, porque quando a gente escuta uma notícia, Maria morreu após ter sido decretada com a medida protetiva. Aí a gente já pensa, poxa, não adianta denunciar, porque a gente denuncia e ele tem medida protetiva e mesmo assim ele vai lá e vai matar a Maria. Então é melhor ela não denunciar. Da mesma maneira que a gente escuta, então no ano tiveram tantos feminicídios. Não vou denunciar, gente, porque se você tá denunciando, tá morrendo, se não tá morre do mesmo jeito. Na verdade, não é isso. A gente está escutando um ponto de um mundo, não é? E o certo, sim, é buscar recurso, é buscar uma saída para aquela vivência. Porque é um mundo que quando a gente está nesses embates, acredito, ambas as partes estão prejudicadas, porque tanto acredito eu na minha inocência, que um não tem consciência. E ali também existem muitas coisas que eu acho que o mínimo vai ser de verdade alguém que nasceu com instinto de malvado, um serial killer. Não acredito. E também tem alguém que nem faz ideia de que está passando por tanta coisa, porque a gente, como eu volto a dizer, quando é grave, a gente enxerga. Quando é sutil, a gente nem imagina. A gente fez uma pesquisa com mais jovens e eu achei sensacional uma delas dizer, acredite na sua intuição. Se você está intuindo, tem uma verdade. Então não duvide, quando você perceber que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Isso é sensacional. Então é toda uma construção, é todo um movimento que vai indo nesse sentido. E daqui eu quero te fazer uma pergunta. Tu acreditas... Qual é o nosso direito que a gente ainda não sabe que é extremamente importante? Essa pontuação tua dos sinais, a gente precisa levar muito em consideração. A gente sempre fala que o feminicídio é uma morte anunciada, né? Os sinais estão postos. E às vezes a gente de fato não quer ver, mas a gente precisa
enfrentar, e é muito importante as pessoas que estão próximas demonstrar isso, né? Porque essa violência começa com o isolamento. Essa mulher vai sendo isolada e não percebe que está se isolando das pessoas, e até o ponto de escutar: ai, cadê tua família, teus amigos? Ninguém se importa contigo, só eu me importo contigo, né? Então, essa questão, ela interfere diretamente para que a mulher consiga identificar e, assim, procurar os seus direitos, os seus serviços. A informação é poder, a gente precisa... Saiu uma pesquisa dizendo que somente 20% das pessoas realmente conhecem o que tem na Lei Maria da Penha, né? Embora quase 100% conheçam da existência da Lei Maria da Penha, que é a nossa lei principal, a lei mais importante, a lei que é o marco dos nossos direitos. Inclusive, quando ela foi criada, até questionaram a constitucionalidade dela, querendo dizer que ela era uma lei ilegal, né? Mas, assim, a gente precisa urgentemente criminalizar a misoginia. Precisa estar tramitando, e existe um movimento contrário de não criminalização. É muito comum a gente ouvir dos homens dizendo assim: hoje em dia não pode mais nem paquerar. Como assim que não pode paquerar? Claro que pode, sim, né? Mas tem que respeitar a vontade da outra pessoa, e que muitos homens não estavam acostumados. E tu pode vir mais 5 programas conversar com a gente? Porque, meu Deus, é incrível como tem tanta informação e a gente tá sempre no começo. Toda vez que eu acho que vai, é o começo, porque é de fato muito, é um mundo muito extenso esse que tu vives, né? É um trabalho muito grande. E aí, tu acredita que a gente tá chegando no final? Mas tu tá comprometida de vir mais 5. Eu queria te fazer uma pergunta final. Qual é um cenário utópico que movimenta esse coração tão ativo que tu tens? Cenário seria um cenário em que as políticas públicas voltadas para as mulheres, elas não sejam só grandes ideias colocadas em um papel com mulheres que se dedicam e correm atrás para que ela funcione, mas que ela se torne compromisso de todas as pessoas, inclusive do poder público, destinando recursos, por exemplo, porque é uma política completamente desprovida de recursos e fica o tempo todo, é uma política transversal, então a gente vai pegar aqui dinheiro da segurança, vai pegar dinheiro dos direitos humanos, do isso, do aquilo, mas não tem um recorte necessário com destinação própria para dizer assim: não, a política para as mulheres, o que a gente precisa resolver? Precisa de recurso para quê? Vamos fazer isso aqui, 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 né? Então, a gente está muito longe disso, né? E a gente precisa enfrentar isso urgentemente. Garantir que os serviços cheguem para as mulheres que precisam. Porque é muito triste, toda vez que eu ouço assim, uma mulher da zona rural vítima de feminicídio. A leitura que eu faço é uma mulher que não conhecia seus direitos, que não tinha como acessar, que não tinha como se deslocar, que não tinha como pedir socorro, e que naquele momento o Estado, nação, falhou com aquela mulher, né? Porque ela viveu todo o reflexo de uma sociedade extremamente machista, patriarcal e misógina. Fantástico. Eu quero te agradecer tanto, tanto, tanto. E nesse gesto de encerramento para novamente dizer para as nossas ouvintes que nós estamos juntas sempre, que toda mudança é pequena, que não é nada grande e que somos nós quem nos apoiamos. Resistência e sororidade. Esse daí, que no frigir dos ovos somos nós mesmas que nos seguramos. Muito obrigada, do fundo do meu coração.